Oiê, vamos falar de romantismo na prosa no Brasil? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, então, terminando com o que a gente já falou da questão da poesia no Brasil, a gente vai passar agora para prosa romântica no Brasil. Então a gente vai fazer essa diferença tanto da questão de prosa, quanto de poesia, quanto de teatro. O porquê isso vai acontecer não é nenhuma questão de história. A gente pode perceber que o romantismo não é um período muito longo de escrita, mas que ele traz muitas diferenças no processo de escrita, porque a gente pode fazer com que a gente se englobe de fato, com que a gente não tenha muitas diferenças de escrita e de construção, tanto de poema, tanto da poesia quanto do romance, que é a parte de prosa, quanto do teatro, mas o romantismo traz muitas diferenças quando a gente fala do Brasil para a questão de Portugal. É por isso que os estudos até mesmo de literatura ficam mais intensos a partir do realismo, porque tem muita diferença entre realismo no Brasil e realismo em Portugal, tanto que existem movimentos literários que existem no Brasil que não existem em Portugal, e até mesmo vice-versa. A gente precisa entender que as ideais que acontecem já no século XIX, eles vão fazer com que a gente tenha mais com que a percepção do homem por si só dentro da sociedade não é que apenas ele é um lacaio de Deus ao qual serve e também que ele não tem questões de questionamento, mas uma figura que ele é protagonista da sua história, que ele faz parte de um grupo que pode mudar uma sociedade. É por isso que a questão da Revolução Industrial ela é muito importante, não só nisso da questão da Revolução Industrial, mas também até mesmo da Revolução Francesa, a qual insere essa ideia da participação e também do culto do eu tão comum na questão do romantismo no Brasil. Então a gente percebe que agora a gente vai começar a ter uma literatura que se afasta dos moldes portugueses para ter uma literatura exclusivamente e essencialmente brasileira. Apesar de que antigamente existiam muitos escritores que escreviam nos moldes portugueses, a gente vai ter um começo de que a gente se apaixona pela questão do livro de romance. Perceber que romance é um intermédio que a gente vai ter de uma escrita que ela vem com base em se falar muito bem, como se fosse do estilo dos romanos, que é considerado como se falar muito bem, então com livros com longas explicações, muito detalhamento e que se traz um gosto muito grande por esse tipo de leitura. Vale lembrar que no começo do romantismo ainda existem muitas questões no sentido de muitos clichês, de estruturas que já são muito bem conhecidas e que não trazem muita inovação na escrita se a gente for comparar em outros países como França, Inglaterra e até mesmo a Itália. Mas o problema é que o Brasil é um povo que ainda está começando sua formação literária e é por isso que os clichês aqui são considerados novidades. Não é à toa que um dos primeiros romances, que é considerado como a gente tem O Filho do Pescador de Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, em 1843, traz com esse problema dos moldes ligados ao Portugal. A gente precisa entender que, de fato, a gente tem uma escrita e uma construção que, de fato, se liga muito ao que a gente tem de Portugal, mas que está começando a se trazer para uma visão brasileira. Até mesmo os estilos que a gente vai ver com a questão de José de Alencar e na questão da prosa romântica no Brasil, que é a questão do romance de costumes, que a gente tem também do romance regionalista, indianista histórico, se assemelha bastante com Portugal e tem muitos moldes portugueses. Porém, o que vai ter de diferença é que a gente está começando a construir essa literatura para poder se diferenciar. Então a gente traz primeiros elementos, a gente vai mudando o sentido até a literatura se tornar exclusivamente brasileira. E para poder fazer muito sucesso, que também a gente tem como também alguns erros de perfeições e que também levam a pensar-se muito mais no gênero português do que no gênero brasileiro, vem o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo foi um escritor romântico de 1820, que nasceu em 1820 e faleceu em 1882, e assim como muitos escritores, foi romancista, cronista, poeta e dramaturgo. A gente tem como um dos seus maiores sucessos a questão da A Moreninha, que foi inclusive já passado como filme e também como série, e que traz essa visão de que, apesar de muitas críticas serem direcionadas a Joaquim Manuel de Macedo por essa questão dele ser muito simplista, não utilizar figuras de linguagem. Lembre-se que a gente estava falando anteriormente de outras situações literárias, como a questão do barroco, como a gente também tem a questão do trovadorismo e do humanismo, que tem uma linguagem rebuscada e também que se pensa muito antes de se escrever, que se fala muito da estrutura. O romantismo começa a trazer essa liberdade para poder agradar o público. Lembre-se, é a partir do romantismo que a gente tem não somente o financiamento por parte da população, mas como a venda da arte. Então não vai adiantar nada você pensar que nessa sociedade a qual está começando a se perder esse poder, tanto da igreja e da monarquia, e com isso o poder de compra, né, que vai influenciar a escrita, a gente vai começar a ter que
quem vai financiar o tipo de leitura vai ser as pessoas que vão ser os leitores dos livros. Por isso, essa busca no romantismo em agradar com uma leitura fácil, que entretém e que tem, inclusive, enredos que se categorizam e identificam os leitores. Por isso, Joaquim Manuel de Macedo fazia tanto uma fixação em questões que são muito conhecidas, que a gente gosta de falar bastante, que é namoro e casamento na cidade do Rio de Janeiro. E também como forma de até mesmo agradar o público, a gente pode trazer isso como nos dias de hoje, como por exemplo no meu canal, para poder agradar vocês e trazer um cupom de R$40 para poder fazer com que vocês paguem R$40 no meu curso de literatura. Então, em vez de você pagar por mensalidade ou pagar por um curso que fica apenas por um ano, você vai pagar R$40 com o cupom FEV2023, FEV2023, que você pode acessar no link aqui embaixo, ou se não no código QR, que você vai pagar R$40 pelo curso completo. Você vai ver análise de obra, você vai ver explicação de autor, explicação de período literário, de elementos que temos na literatura, para você poder ficar cada vez mais confiante na parte de literatura. E você vai acompanhar também exercícios que eu vou fazer com você. E se você percebeu que não é exatamente isso que você queria e que você gostaria de uma outra perspectiva, dentro de 30 dias, de que você já pode começar estudando e que você vai vendo que não é exatamente o que você queria, você pode pedir o reembolso do curso sem problema nenhum. E até para a gente poder entender essa questão, dessa comportamento que temos no livro da Moreninha, vamos ler esse trecho para você poder perceber dessa questão como se fala dos estudantes de medicina do Rio de Janeiro que vão passar um fim de semana em uma ilha. Então perceba, Augusto, minha avó é a velha mais patusca do Rio de Janeiro. Sim, que idade tem? 60 anos. Está fresquinha ainda. Ora, se um de nós a enfeitiça e se faz avô de Felipe. E ela, que possui talvez seus 200 mil cruzados, não é assim, Felipe? Olha, se é assim, e tua avó se lembrasse de querer casar comigo, disse Fabrício, juro que mais depressa daria o meu recebo a vós aos cobres da velha, do que a qualquer das nossas toma larguras da moda. Por quem são? Deixa minha avó e tratemos da patuscada. Então, tu vais, Augusto? Não, é uma bonita ilha, não duvido. Reuniremos uma sociedade pouco numerosa, mas bem escolhida. Melhor para vocês. No domingo à noite teremos um baile, e estimo que se divirtam. Minhas primas vão. Não as conheço, são bonitas. Que me importa? Deixa-me, vocês sabem o meu fraco, e caem-me logo com ele. Moças, confesso que dou o cavaco por elas, mas as moças me têm posto velho. É porque ele não conhece tuas primas, disse Fabrício. Então a gente percebe aqui que tem aquela típica conversa de adolescente que parece que não mudou por depois de muitos séculos, que é a questão de conversar-se sobre mulheres, até mesmo dessa questão do que temos de tentar se convencer e de se falar de uma situação que a linguagem ela é muito simples, a linguagem ela é para ser compreendida e tem realmente uma conversa que se interessa. Perceba que aqui, a partir do romantismo, a gente tem essa questão do que os leitores vão ver, o que vai agradar os leitores. É uma questão de uma identificação nacional. É por isso que, a partir de agora, a gente vai ter obras que são muito mais agradáveis de se ler e que não trazem muita diferença como a gente lê outros períodos literários, como a questão do barroco, a questão do humanismo, a questão do a questão que a gente tem de trovadorismo, que são períodos literários que se complica demais. Eu, em meus sonhos de escola, gostaria de ensinar que a gente tivesse primeiro, a gente começasse do modernismo e fosse indo para os outros períodos literários, porque eu acho que faria uma compreensão de leitura muito mais fácil. Porém, como a gente faz uma questão cronológica, é por isso que a gente vai indo para esses períodos. E muitas das pessoas costumam gostar primeiro do romantismo como período literário, até chegar no realismo. E como uma questão de obra muito extensa, a gente tem que, das principais obras, do que poderíamos falar de Joaquim Manuel de Macedo, temos A Moreninha de 1844, que a gente acabou de ler um trecho, temos O Moço Louro de 1845, Os Dois Amores, 1848, O Cego, 1849, Rosa, que foi publicado inclusive no mesmo ano, Cobé, de 1854, Vicentina, 1854, O Forasteiro, 1855, A Carteira de Meu Tio, 1855, no mesmo ano. São alguns livros para a gente poder saber e que inclusive tem muitos outros, mas eu estou falando aqui das principais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essa que a gente vai ter dessa análise do que temos para poder falar de Joaquim Manuel de Macedo, que necessariamente a gente tem como um dos grandes escritores e também até uma pessoa importante, pois ele inclusive também é patrono da Academia Brasileira de Letras. Então, eu acho que a gente poderia ter ele sim como uma das melhores referências para poder falar do romantismo no Brasil. Inclusive, você ficou com alguma dúvida dele? Você gostaria que eu fizesse análise de algum dos livros? Você queria que eu fizesse análise da Moreninha ou algum outro livro que ele escreveu? Escreve aqui nos comentários por gentileza.
E pode ser que dentro dessa explicação eu tenha ficado até um pouco confuso de por que teria diferença entre a gente poder falar de uma narrativa e uma poesia. Eu vou deixar aqui o vídeo para você poder conseguir identificar quais são os elementos de uma narrativa que fazem muita diferença do que quando a gente vê quais são os elementos de poesia. São dois tipos de texto muito diferentes que são importantes a gente entender porque que até mesmo dentro de um período literário onde as pessoas estão vivendo o mesmo período, existem produções diferentes e análises diferentes que a gente precisa fazer. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!